Boa noite mais uma vez. Eu quero convidá-los a já acessar ou abrir a Bíblia, para que vocês acessem ou abram a Bíblia de vocês no livro de Atos. Este mês nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. E por quê? Porque Atos dos Apóstolos tem muito a ver com a igreja. O nascimento da igreja, conta a história de como essa igreja estava se estruturando. Você tem os discípulos, os apóstolos que andaram pelo menos 3 anos ali com Jesus, e essas histórias estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, em um dos episódios, Jesus é questionado, os discípulos de Jesus são questionados pelos fariseus, falando: olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam. Por que os discípulos de Jesus não jejuam? Porque o noivo está com eles, Jesus responde. Mas vai chegar um momento que eles vão precisar orar e jejuar. E esse momento é justamente em Atos dos Apóstolos. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu e ascendeu aos céus e conclamou e convocou a sua igreja para continuar a sua missão. E o livro de Atos dos Apóstolos conta justamente como essa igreja foi se estabelecendo, como esses primeiros cristãos começaram a descobrir o que era viver a comunidade cristã, essa eclesia que foi chamada para abençoar o mundo, chamada para fora de si mesmo, para abençoar o mundo, mas vivendo em comunhão diante de vários desafios que eles enfrentavam naquele mundo. Não diferentemente de nós estamos nessa jornada de Atos, nesse mês, justamente tentando atualizar, contextualizar algumas questões que eles viveram lá e que ainda são relevantes para a gente hoje, na nossa sociedade do século 21, hoje como comunidade Igreja de Jesus. Então, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Atos capítulo 13, e nós vamos ler a partir do verso 4. Atos capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 4. Diz assim, uma história que talvez vocês já tenham ouvido. Enviados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, palavra forte, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de celebrarmos o seu nome como uma comunidade de irmãos e irmãs de Jesus, reunidos aqui não só para te louvar, não só para pedir pelos nossos irmãos que não podem hoje aqui estar, não somente também para pedir perdão pelas nossas faltas, mas também para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite através da sua palavra, que ela possa penetrar os nossos corações,
e entrar no nosso ser como resposta, como transformação, como restauração, como caminho de vida, porque é assim que nós te pedimos e sabemos que é isso que sua palavra faz em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse episódio é um episódio que Lucas conta a partir do livro de Atos. Lucas, que é o grande autor do livro de Atos, né? O mesmo evangelista que escreveu o Evangelho. E esse episódio me faz lembrar de uma conversa que Jesus tem com os discípulos, lá nos Evangelhos. Eles estão, certa feita, seguindo a Jesus, descobrindo aquilo que é seguir Jesus, e de repente, eu não sei se você lembra, né, eles tentam separar o joio do trigo. E tentaram criar assim uma espécie de barreira, dizendo aquilo que é legítimo e aquilo que não é legítimo. E, sabe, a barreira entre o bem e o mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquele que está certo, aquele que está errado. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio, mas encurtando aqui uma história que tem muitos detalhes, né? Jesus naquela altura olha para os seus discípulos e diz assim: cuidado com esse negócio aí, de separarem joio do trigo e trigo do joio, porque vocês vão arrancar um pensando que é outro, e outro pensando que é um. Então deixa para o meu Pai fazer isso, porque não está para vocês decidirem quem está fora e quem está dentro. E eu guardo comigo essa fala de Jesus, porque muitas vezes nós analisamos certas situações como se fosse assim, tão certinha, né? Tão fácil de se resolver, preto no branco, sabe? Simples de ser diagnosticada. E você pode pensar assim, em qualquer contexto, e talvez você concorde comigo, eu espero que sim, pode chegar na conclusão que eu cheguei, que há situações em que a gente consegue fazer distinções, sim, com muita clareza, com muita facilidade. Mas existem situações que são muito complexas na nossa vida, né? E, de maneira geral, assim, distinguir entre uma coisa e outra, perceber fronteiras, limites, às vezes é bem complicado, é bem difícil, é bem difícil. Isso demanda da gente um pouco de humildade. Mas por que eu estou dizendo sobre esse episódio aqui, que não tem a ver com o texto que eu estou lendo? Porque eu acho que esse texto aqui que nós lemos faz uma espécie de contraponto com aquela conversa de Jesus e seus discípulos sobre joio e trigo. Porque se por um lado, eu sei que é muito difícil a gente separar uma coisa da outra, sabe, gente de gente, bem e mal, etc. Parece que às vezes na nossa vida, por outro lado, é muito importante que a gente se esforce para tentar discernir as realidades. A gente precisa se esforçar para discernir as realidades, porque há coisas que se parecem muito com outras coisas, mas que na verdade não têm a ver ou nada a ver com aquelas coisas que a gente pensou que tinha a ver. E quando eu falo de uma experiência, né, como essa que eles estão, ou quando a gente reflete sobre essa experiência, o texto me parece que está falando justamente disso. Esse texto está mostrando para a gente o desafio da gente estar entre uma experiência de fé legítima, uma experiência de fé verdadeira. Vejam só, a igreja que está se formando está testemunhando isso, está diante de uma experiência de fé verdadeira, legítima, e está diante de uma experiência também de fé que não tem nada a ver com Deus dos evangelhos. Uma fé de feitiçaria, uma fé de estilo mágica, como diz o texto, uma fé de um falso profeta, como diz o próprio texto. E entre uma experiência de fé verdadeira e uma experiência de fé que é buscada de maneira mágica, né, parece que o texto ele nos dá um caminho como igreja e nos coloca questões de como nós temos buscado, vivido e experienciado a nossa fé. Né? Nós batistas, nós somos muito racionais quando a gente fala de fé. Eu não sei se tem algum irmão aqui de uma igreja pentecostal, mas assim, eu tenho certeza que por mais que a gente seja muito tradicional,
a gente acredita nos milagres, no sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui estudando, pela manhã, como foi dito, algo sobrenatural, a vida após a morte, falando de ressurreição de Cristo, né? Quer dizer, dessa grande esperança da fé cristã. E quando eu falo de uma experiência de fé verdadeira, de uma fé que a gente pode até conceituar como uma fé mística, eu falo justamente desse elemento extremamente necessário que a gente precisa cultivar para a nossa compreensão de mundo, para a gente ler o nosso mundo. Nós que fazemos parte da tradição cristã, a gente precisa cultivar justamente essa fé para interpretar nosso mundo. Quando a gente fala de fé, inclusive fé além dos limites da nossa razão, falar de fé significa necessariamente falar sobre a necessidade de enxergar o mundo para além daquilo que a nossa razão consegue calcular e interpretar. É como se esse ambiente de fé, de fato, de fé mística, dissesse para a gente que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que crê a nossa vã filosofia, como disse Shakespeare. Existem mais coisas que a nossa fé nos mostra, para além das nossas razões, diante dessa perspectiva mística da fé. Então, na prática, em português muito claro, o que eu estou querendo dizer é que faz parte da nossa fé acreditar naquilo que os nossos olhos não podem ver. Faz parte da nossa fé. Nós precisamos acreditar. Faz parte da nossa fé nos movimentarmos por expectativas, por anseios, que por vezes estão para além da nossa razão. Isso não quer dizer que a nossa fé é totalmente racional. Isso quer dizer que a nossa fé é supra-racional. Ela vai até um limite com a razão, mas a razão não dá conta de toda a experiência de fé. E nós precisamos viver essa fé. Nós precisamos falar de fé. Nesse sentido, um tanto quanto místico, um tanto quanto aquela experiência que ultrapassa os limites da nossa razão. E justamente porque falar de fé tem a ver com isso, falar de muita gente que vive essa experiência para depois da razão, a gente pode falar de fé também no sentido de uma fé que ludibridia, que engana as realidades, as pessoas. O texto que eu li fala justamente de uma viagem de 2 homens muito importantes para a igreja cristã, Saulo, conhecido como Paulo, e Barnabé, eles estão ali, a caminho de Chipre, navegando, e esses 2 discípulos de Jesus se encontram feita num caminho para justamente falar da palavra de Deus, e eles se encontram nessa andança, nessa missão, com um sujeito muito caricato, muito singular, muito específico, que se apresenta pelo nome de Bar Jesus. Eu não sei se vocês se lembram de uma história do Evangelho, também uma outra história, em que Jesus está perguntando assim para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos começam a responder, dizem que você é Elias, João Batista, um dos profetas. E depois Jesus pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E o Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele então: amém, porque isso não foi uma coisa que veio de você, mas é uma coisa que veio do Pai, uma revelação divina. Isso, Bar Jonas, Pedro, Simão, Bar Jonas, ele usa essa mesma expressão Bar, que significa, na língua que Jesus falava com seus discípulos, filho de. Então ele fala Simão, filho de Jonas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, curiosamente, aqui nessa história, Saulo e Barnabé se encontram com esse sujeito singular que se apresenta como Bar Jesus. Ele é o filho de Jesus, ele está dizendo, mesmo que ele tenha outro nome.
Elimas, um mágico, que é o que seu nome está dizendo. Então ele traz para si toda essa expectativa que havia em relação a Cristo, que já não estava mais corporeamente entre eles. Então, filho de Jesus é um nome que ele usa justamente para se destacar entre todos os homens. Quem é esse sujeito de fato? E parece que o texto, ele deixa muito claro quem é o Bar Jesus. Quer dizer, Bar Jesus nada mais era do que uma construção desse camarada, que queria se identificar como um descendente de Jesus, como alguém talvez que tivesse no lugar de Jesus, ou como alguém que foi enviado diretamente por Jesus. Então, da imagem que ele queria projetar nas pessoas, era justamente essa, a imagem de que ele vinha como um filho de Jesus. Porque o texto não fala apenas para a gente que esse sujeito era Bar Jesus. Porque a gente sabe que Jesus não era, o nosso mestre não era o único homem que se chamava Jesus naqueles tempos. É um nome, inclusive, muito comum. Mas é interessante que essa pessoa aparece como alguém e aparece se apresentando como Bar Jesus. E esse Bar Jesus é um sujeito que fazia magia. Vocês estão entendendo o vínculo? Então a ideia desse sujeito se apresentar como Bar Jesus tinha muito mais a ver com a construção que ele queria oferecer, como ele queria ser conhecido, e como ele queria ser conhecido como esse dono do poder. E aqui é o tema da nossa mensagem, porque eu disse que a nossa fé ela tem elementos místicos que a gente precisa acreditar nesse sobrenatural da fé. Quer dizer, ela empurra a gente para a gente interpretar a vida, as nossas experiências a partir dessa crença de que existem muito mais coisas do que os nossos olhos podem ver, é verdade. E a nossa razão, às vezes, não consegue acompanhar essa experiência de fé. E isso é muito importante para a gente. Esperar contra todas as notícias que nos são dadas, orar contra todas as circunstâncias, esperando que de fato um dia o céu se rasgue e Deus atenda a nossa oração. A gente conhece esse lugar, a gente já passou por experiências, talvez de desespero, em que a gente precisa de fato acreditar que mesmo quando tudo está dizendo o contrário, ainda assim Deus é o Deus do impossível e pode fazer milagres nas nossas vidas. Mas isso aqui é diferente, ainda que soe por vezes parecido, de você se apresentar como um sujeito chamado Bar Jesus e ser uma pessoa envolvida com magia. E por magia aqui, eu me refiro nada mais, nada menos, como uma tentativa de fabricar aquilo que a gente não pode fabricar. Tentando fabricar, performar um poder que não é seu e que você não tem. Então, qual que é a diferença dessa fé mística e dessa fé feiticeira, dessa fé mágica, se a gente pudesse assim dizer? A primeira é que a experiência de fé verdadeira, que eu estou chamando aqui de fé mística, é a experiência de fé que se abre para o sobrenatural de Deus, é verdade. A fé mística é um convite para que a gente encare a nossa história, a nossa vida, crendo que Deus pode fazer o que está para além daquilo que a nossa razão pode calcular e do que os nossos olhos podem ver. Amém? Isso é verdade, Deus pode. Mas a fé mágica, a fé desse feiticeiro, em contrapartida, é essa fé que faz a gente acreditar que a gente pode agir como uma espécie de um coletivo de alquimistas, de feiticeiros, que fabricam experiências mágicas, que se fizerem as coisas certas, quer dizer, eles dizem para a gente, então, se você fizer a coisa certa, se você cumprir todas as disciplinas espirituais, se você entregar aquilo que Deus está pedindo, se você seguir os protocolos corretos, quer dizer, você
Deus vai vir em seu favor e vai atender o seu pedido. Aquilo que você espera, na verdade, vai se tornar irresistível para Deus, se você fizer tudo que o protocolo manda. E eu não sei como que você foi criado, ou se foi criado nesse cenário evangélico, né? Eu não sei que bagagem você traz quando você chega aqui no dia de hoje, não nesse lugar, mas hoje na sua vida, na sua posição, no seu posicionamento existencial. Eu não sei o que a fé significa para você exatamente. Eu não sei o que disseram para você, por exemplo, na sua caminhada de fé, né, ou se disseram para você, se você fizesse determinada coisa, se você desse determinados passos, se você praticasse determinadas disciplinas espirituais, tantos dias de jejum, tantos dias de campanha de oração, tantos dias de vigília, se você chegasse e trabalhasse num ministério da igreja, se você dedicasse parte do seu recurso para uma causa nobre, etc, 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 e aí então você não teria como não ter o seu desejo não atendido por Deus. Eu não sei se disseram isso para você, mas esse tipo de espiritualidade, de fé, está mais para o campo da mágica, mais para o campo da feitiçaria, mais para o campo da manipulação, do que no campo da experiência mística da fé cristã. Entende? Isso tem mais a ver com acreditar que Deus é uma espécie de fantoche nas nossas mãos e que nós barganhamos com Ele, de que de algum jeito as nossas orações, os nossos gestos, os nossos comportamentos podem movimentar o braço dele de uma maneira, né, que a gente vai então fabricando um tipo de comportamento de Deus para a nossa vida. Isso, no fundo, é uma loucura. E eu tenho muito medo que nessa jornada de vida, nessa jornada de fé comunitária, mas individual, que eu e você vivemos, né, crendo que nós estamos experimentando o que estamos experimentando da parte de Deus, que essa beleza mística de mergulharmos em Deus e sermos atravessados por Ele, tudo isso que faz parte da nossa caminhada de fé, né, eu tenho medo de, em algum momento, na verdade, que nós estejamos nos alimentando de uma espécie de espiritualidade mágica, sabe? Barganhando com Deus. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo. Tem muita gente que se frustra na igreja. Vocês sabiam, né? Aqui nunca ninguém se frustrou, mas tem muita gente que se frustra na igreja. Tem muita gente. E para não achar que eu estou fazendo uma leitura romântica, né? Muita gente se frustra, lamentavelmente, porque a igreja frustra mesmo as pessoas. A igreja cria frustração. Por quê? Porque a igreja é formada de pessoas. Às vezes a gente vem com uma expectativa das pessoas e a gente vê que as pessoas são seres humanos como nós, que erram, que são falhos, né? E isso causa uma certa frustração na gente. Mas você sabe que tem muita gente que se frustra com a igreja e com Deus, né? Porque cultiva expectativas muito equivocadas em relação a quem Deus é, aquilo que Deus pode fazer e ao tipo de jornada que Deus nos propõe. Então, quando Deus nos convida para uma jornada específica, Ele não nos convida para uma jornada que vai nos transformar em mágicos, em feiticeiros. Não, em alquimistas, sabe? Gente que manipula o sagrado. Não é disso que a Bíblia fala quando ela nos convida para seguirmos Jesus. A gente precisa crer no sobrenatural. Eu enfatizo isso daqui. A gente precisa crer mesmo. A gente, às vezes, sobretudo na nossa tradição, a gente é muito cético. Muito cético. A nossa tradição é uma tradição que, se pender para um lado extremo, ela pende para o ceticismo na Igreja Batista. Né? Quer dizer, você pode pender para os dois lados. Né? Quer dizer,
A gente pode pender, para um lado, da feitiçaria, da fé como feitiçaria, mas pode pender também para o lado do ceticismo. E a gente precisa, então, como bons batistas, experienciarmos essa fé que nos faz dar saltos no escuro, sem a gente saber muito bem aonde está indo, mas com Deus nos guiando. A gente sim precisa acreditar que a nossa oração, se não fizerem os céus, se essas orações não fizerem os céus se rasgarem, a menos podem fazer que o nosso coração seja amolecido por Deus, sabe? Que a gente perca esse coração de pedra, que é um coração às vezes cético, para se tornar um coração de carne. Então eu queria afirmar isso, primeiramente. Creia no sobrenatural de Deus, tá? Não confunda a mensagem. Creia no sobrenatural de Deus. Creia. Nós estávamos falando sobre ressurreição aqui na IBD. Creia, é um fato. Porque quando a gente fala de fé, a gente não fala apenas daquilo que a gente pode explicar racionalmente, mas a gente fala de mergulhar nesse ser sagrado que é Deus, que é mistério, e que a gente não pode dominar, a gente não pode colocar ele dentro de uma caixa racional. Tá certo? Então, na prática, o que eu estou querendo dizer para a comunidade é: não deixe de orar. Não deixe de orar. Orar pelas coisas que você acha que tem que orar. Não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não deixe de lutar. Não deixe de avançar. Não deixe. Essa é uma das coisas mais bonitas que a gente encontra numa comunidade que se diz comunidade de fé. De fé. A comunidade da fé é uma comunidade que se movimenta na história coletiva e individual a partir da convicção de que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Amém. Então, Deus pode fazer todas as coisas, mas saia desse lugar de tentar fabricar, sabe, o que Deus pode fazer. De tentar manipular a sua mão com os seus comportamentos, com aquilo que você diz. Sai desse lugar de magia, porque esse lugar é o lugar daqueles que se dizem Bar Jesus, sabe? Eu não sei se você já reparou assim nessas pessoas que precisam se apresentar como esse sujeito está se apresentando, como Bar Jesus. Quando a pessoa precisa dar uma carteirada e dizer quem ela é. Sou pastor de igreja tal, sou apóstolo, sou isso, sou aquilo, etc, etc. Sabe? Mostrar a sua credencial. Sou eu, sabe? Eu sou. Eu que levo o nome dele. Eu sou essa pessoa. Então, quando a gente precisa validar o tempo todo com a palavra quem nós somos, é que de alguma forma, pouca força naquilo que a nossa vida mostra, naquilo que a nossa vida de fato testemunha para as pessoas. Então se preocupe mais em ser um filho de Deus com a vida do que você vive, a partir do seu movimento de vida próprio, do que querer mostrar que você é filho de Deus com as palavras que você oferece. Não que as palavras não sejam necessárias às vezes, eu não estou dizendo isso, elas são importantes, mas particularmente eu penso que elas são sempre segundas, não secundárias, mas segundas, em relação à força que a nossa vida pode ter de testemunhar de que nós somos filhos de Deus, discípulos e discípulas de Jesus. Então há uma frase que é atribuída às vezes a Lutero, que é atribuída às vezes a Francisco de Assis. Eu não sei a quem de fato é atribuída, porque a gente não encontra nem em Lutero e nem em Francisco de Assis nessa frase. É tipo aquelas frases do Instagram, do Facebook, tudo é Clarice Lispector, né? Então é uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que diz: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Que é uma coisa um pouco simples, um clichêzão já, no meio evangélico, mas a gente precisa se lembrar, porque eu acho isso muito bacana, uma frase como essa. Eu acho que as palavras são necessárias, mas é uma forma de a gente perceber de que a teologia
cristã nos ensina a ir para além das palavras. O Tiago vai dizer isso no Novo Testamento, né? As nossas palavras soltas, desconectadas da nossa força, da força da nossa história, elas perdem todo o seu valor, elas perdem todo o seu sentido, elas se perdem no ar. A gente precisa de uma fé que se valha para além da sustentação mantida pelo discurso. A nossa fé, ela precisa estar enraizada na nossa vivência do dia a dia, no cotidiano. E aqui a gente tem um camarada nesse texto que fabrica a fé dele, que fabrica os feitos dele. E é por isso, porque ele fabrica, porque ele faz da sua fé um golpe de mágica que é uma ilusão. E ele precisa então dizer o tempo todo que ele é Bar Jesus, ele é filho de Jesus. A gente não precisa disso, a gente não precisa disso. A gente precisa viver com consistência a fé que nós recebemos de Deus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é justamente essa diferença, mais uma diferença entre a fé mística e a fé mágica, né? Que a fé mística ela se empenha em proclamar o Evangelho de Jesus. A fé mágica, ela se empenha em proclamar ou fabricar profecia, falsa profecia. O texto diz que o Bar Jesus é um falso profeta. Ele não é somente um mágico, o texto diz. Ele é um falso profeta. E tem diferença aqui entre as duas coisas. Porque quando o texto fala que ele é mágico, o texto está dizendo que ele fabrica aquelas coisas que fazem as pessoas ficarem com o queixo caído, sabe? É uma espécie de ilusionista. Ele consegue manipular as percepções das pessoas, de modo que as pessoas perguntam, como é que ele faz isso? Isso é mágico. Isso é mágico. E a falsa profecia, o que é? A falsa profecia tem a ver com a construção de um discurso que pode ser até palatável, agradável ao outro, mas que não tem fundamentação na realidade e na história. Falso profeta. A gente encontra falso profeta no Antigo e no Novo Testamento. O que é o falso profeta? Senão aquele que não tem compromisso nenhum com a palavra que corresponde à verdade, da realidade das coisas. Mas que em contrapartida, né, ele tem um interesse em fabricar um discurso mentiroso que satisfaça os outros e satisfaça às vezes os seus próprios propósitos. Os seus próprios propósitos. Por exemplo, quando você tiver um tempo, é um livro muito grande, mas falar que vai ler o livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um livro muito interessante, porque o profeta Jeremias fala, entre tantas coisas, da sua angústia, da angústia de um profeta solitário em uma Jerusalém destruída, e ele está em um tempo justamente onde há profetas que tinham vendido a sua voz para um discurso que era totalmente desconectado da realidade. E tem uma hora no livro do profeta Jeremias que ele se lamenta e diz assim, está todo mundo dizendo paz, paz, mas não há paz. Não há paz. Está todo mundo dizendo que vão voltar em tantos anos, mas ninguém vai voltar, ninguém voltou. E o povo acreditou nos discursos dos falsos profetas, e isso causou frustração, se machucaram com Deus. Aí o Jeremias está dizendo uma coisa totalmente diferente daqueles que venderam a sua voz para falar aquilo que as pessoas desejavam ouvir. Vocês estão entendendo? O falso profeta... Esse retrato é um retrato interessante para a gente pensar, às vezes, na discrepância, no compromisso com a profecia que a gente tem e com a falsa profecia que a gente pode causar. A fé mística, essa fé verdadeira, a fé que a gente é chamado a abraçar no cristianismo, é a fé que faz a gente se comprometer com a profecia. E por profecia, eu não estou me referindo à visão de futuro, eu não estou me referindo a se tornar um oráculo, um vidente da vida das pessoas. Por profecia, eu me refiro à proclamação da verdade.
da verdade. Sabe, nós temos como cristãos e cristãs um compromisso com a proclamação da verdade. E isso vai além do contexto religioso, viu, gente? Vai bem além. Qual que é um dos maiores males da sociedade hoje? Fake news. Fake news, né? Quer dizer, a gente vai ter campanha política, de novo vai se intensificar essa coisa. Entende? Um monte de fake news que você não sabe mais o que é informação verdadeira, o que é falso, etc. E esse é um dos maiores dilemas que nós, como pessoas, dentro e fora da igreja, estamos enfrentando, não só no campo político, mas em outros campos também. E o Evangelho de Jesus, ele precisa ser, num tempo como o nosso, sobretudo, onde todo mundo diz, onde todo mundo manipula para lacrar, né? Quer dizer, nós precisamos ter esse compromisso com a proclamação da verdade, da vida. A gente faz isso quando a gente educa nossos filhos. A gente ensina eles a não mentirem, a falarem a verdade. Né? Quando a gente vai educando, eu não sei se você já passou pela experiência de educar, se vai passar, se já educa filhos e participa da educação de filhos dos outros, a gente celebra a verdade com as crianças e rechaça a mentira. Então, verdade e mentira, vejam, verdade e mentira, na linguagem religiosa, significam profecia e falsa profecia. Verdade, profecia, compromisso com a verdade, com palavras de verdade, com busca pela verdade dos fatos, com busca da verdade da realidade. E mentira, fake news, falsa profecia. Falsa profecia. Somente a verdade carrega em si a força da fé para a gente avançar. Somente a verdade. A mentira não faz isso. A mentira não faz com que a gente avance, nem como coletivo aqui de comunidade religiosa, nem como coletivo civil, nem como pessoas individualmente falando. A mentira compromete as nossas relações, a mentira traz peso para a nossa história, a mentira faz com que os nossos dias sejam mais difíceis, a mentira faz com que a gente não consiga olhar no olho do outro, se distanciando dos afetos e das relações. A mentira distancia as pessoas. A mentira é diabólica, porque distancia. Diabolos é justamente a separação do outro. A mentira é um problema para a nossa sociedade, para nós. Né? E todo mundo tem problema com isso, em menor ou maior grau. Né? Porque todo mundo tem problema com o pecado aqui. Né? Então, agora, existe um caminho que a gente pode trilhar de verdade. A fé mágica, a fé dos feiticeiros, a fé do Bar Jesus, a fé de muita gente que se diz filho de Deus, né? Mas que tenta manipular o braço de Deus, o poder de Deus, que diz deter um tipo de poder, né? Fé de gente que precisa se vender, fé de gente que precisa lacrar na internet. Eu já citei aqui, mas é o exemplo que me vem, né, daquele Marçal tentando lacrar na internet, humilhando a vida de uma pessoa com deficiência. Vocês estão entendendo? É um Bar Jesus. É um Bar Jesus. Alguém que tenta manipular. Alguém que fala mentira para uma pessoa que está numa expectativa de ser curada por Deus. E ele diz que deter o poder dessa cura. Vocês estão entendendo? A fé mágica é uma fé que vai sempre frustrar e vai sempre atuar num jogo de interesse. Um interesse de se promover, um interesse de aprovar um projeto, um interesse de reconhecimento numa sociedade religiosa. Interesse. A fé mística, em contrapartida, é uma fé que vai nos confrontar no fundo da nossa alma. Inclusive, eu gostaria de dar um conselho pastoral aqui para vocês nessa noite. Né? Se na sua experiência de fé cristã,
nas suas leituras da Bíblia, nas suas orações, nas suas conversas com pessoas que você considera sábias, na sua experiência de fé, na intimidade do seu quarto, ou nesse coletivo chamado igreja, nessa vivência dos seus relacionamentos, na sua comunidade, na sua família. Se você nunca é confrontado por nada, sabe, é possível que alguma coisa esteja errada ou esteja acontecendo de maneira duvidosa em relação a como você vive a sua fé. Porque não é possível, minha irmã, meu irmão, que você seja esse alecrim dourado, sabe, perfeito. Não é possível. Quer dizer, que você seja essa pessoa que sabe de tudo, que não erra absolutamente nada e que não precisa ser confrontado nessa vida. Quer dizer, se o Deus que a gente acredita é um Deus que nunca nos confronta, se a gente está sempre certo, é possível que ao invés de nós sermos servos de Deus, nós somos, na verdade, idólatras de nós mesmos. A fé confronta a gente. A gente está vendo aqui na EBD que confronta. A gente precisa ser confrontado. A fé chama a gente para alguns exercícios racionais. Vamos movimentar aqui. Né? Aqui dentro. A fé tira a gente da nossa zona de conforto. A fé faz com que eu pare, olhe, interprete, diga assim: não foi legal o que eu fiz. Não foi legal o que eu falei. Talvez eu estivesse me portando de maneira inadequada durante tantos anos. Sabe, aquela palavra que eu disse não foi bacana. O meu comportamento não foi nada bom. A minha postura não rendeu bons frutos. Quer dizer, não testemunhou do evangelho da vida que nós proclamamos. A fé precisa levar a gente para esse lugar de confrontação, de questionamento. A gente não pode ficar financiando, sabe, um tipo de vida que está sempre aplaudindo a gente no espelho. Isso é orgulho, isso é falta de humildade, isso está errado. Isso está errado. Então, se em nenhum momento da sua jornada com Deus você se sentiu confrontado de alguma forma, é possível que você esteja vivendo uma experiência de falsa profecia. É possível, entende? Dessa fabricação de uma espiritualidade que está sempre comprometida muito mais com o aplauso que você vai receber, com a sua satisfação, com a sua confirmação de convicção, do que com a transformação do seu caráter, dia após dia, para que você seja mais parecido, mais parecida com Jesus. Nós não somos, sabe, facilmente, nem automaticamente transformados em pessoas parecidas com Jesus. Isso não é fácil, isso é difícil. A gente precisa questionar o nosso eu várias vezes, sabe? Demanda esforço, demanda dedicação, demanda desconstrução. Então, você que luta, assim como eu luto, e como qualquer pessoa que luta todo dia para ser melhor, eu dou parabéns, assim, porque você está num bom caminho. Você está num bom caminho. Agora, se você acha que você nasceu em berço esplêndido, do ponto de vista do caráter, que não precisa mudar absolutamente nada na sua vida, é possível que você esteja vivendo essa espiritualidade do Bar Jesus, que não tem a ver com uma fé mística, mas com uma fé mágica. E a última coisa para encerrar, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse texto, é que esse texto me faz pensar justamente no desdobramento. Para onde a gente está indo? Quando a gente pensa de fato em praticar um tipo de fé mística, verdadeira, e um outro tipo de fé mágica e manipuladora. Para onde a gente está indo? Para onde essas fés nos levam? Porque se a fé mística me faz crer no sobrenatural, é verdade, e a fé mágica me faz fabricar
um pseudo-sobrenatural, se a fé mística me faz ter um compromisso com a verdade, com a palavra profética, e a fé mágica, sabe, me faz ser alimentado e sustentar e financiar uma falsa profecia, a mentira, né? Consequentemente, a fé mística me faz experimentar de alguma maneira aquilo que foi lido aqui no Salmo 23, a bondade e a misericórdia de Deus me perseguindo todos os dias. E a fé mágica me faz lidar com o juízo da alienação e peso da mão de Deus. É o que o texto diz no final. Sabe o que o texto diz? É isso, que o apóstolo Paulo chega nesse camarada, Elimas, o mágico, é isso que quer dizer o seu nome. E ao confrontar esse camarada como uma espécie de testemunho, para que as pessoas percebessem, aquelas pessoas que estão ali percebessem que aquilo era engodo, que aquilo era engano, Paulo faz uma espécie de oração a esse camarada, que era o camarada da ilusão, que manipulava a ótica, e esse camarada fica cego, numa espécie de juízo divino, né? E assim, tem a ver com o contexto aqui, essa cegueira. Tem a ver com o contexto, é como se Paulo estivesse dizendo, você gosta desse negócio de mexer com a ótica das pessoas? Você gosta de manipular as perspectivas e iludir as pessoas? Você é esse tipo de profeta? Então, para que você entenda o que você está fazendo, e que isso é um problema, agora, a partir de agora você não vai mais ver. E é uma espécie de cegueira que paira sobre Elimas, esse mágico que se dizia Bar Jesus. O sujeito perde a visão. E a história termina assim. E eu não sei propriamente se é juízo divino ou se é consequência da alienação da vontade de Deus que nos leva para uma escuridão tão sombria que a gente não enxerga mais nada do que está fazendo. Entende? A história termina assim, com a igreja do primeiro século testemunhando a diferença entre uma fé mística que crê no sobrenatural de Deus e uma fé mágica, que é uma fé falsa. E na prática, irmãos e irmãs, o que eu acho que esse texto ensina para mim e para você, eu acho que é possível que a gente se perca no caminho de fé. É possível, né, que a gente entre na cegueira do Elimas, o mágico, e se perca nas nossas relações e na nossa relação com Deus. É possível. Eu acho que esse texto, na prática, ele convida a gente a abrir o olho, a ficar esperto, a reconsiderar, a fazer uma autoanálise, a não andarmos na cegueira. Mas é possível também que você esteja no caminho certo. Você está falando, não, comigo está tudo bem, eu já entendi. É possível que você esteja entre aqueles que não tentam manipular a mão de Deus, que não tentam fabricar realidades. Mas é possível que, mesmo que você seja essa pessoa, você tenha perdido totalmente a sua disposição de crer naquilo que está para além dos seus olhos. É possível que você tenha se tornado um sujeito, uma pessoa muito racional. E eu queria lembrar você nessa noite que tem espaço na nossa fé para além daquilo que a gente consegue calcular, para além daquilo que a gente consegue ver. Então, se você desistiu de orar, se você desistiu de acreditar, se você não consegue ver mais saídas, mais possibilidades, sabe, para além daquilo que está no limite da sua razão, eu quero te encorajar nessa noite a orar para Deus e fazer uma oração para que, primeiramente, Ele amoleça o seu coração, para que Ele transforme de novo o seu coração em um coração de carne, e que Ele faça você voltar a acreditar que Ele pode fazer o que está para além dos nossos olhos. Ele pode.
Eu me lembro das palavras do anjo aos pais de Jesus antes dele nascer. Porque para Deus não há impossíveis em suas promessas. Isso não é sinônimo de que Deus vai fazer o que a gente quer. Não é. Não é. Isso é uma lembrança de que para Deus não há impossíveis. É só isso. Sabe? Então existe um espaço na nossa fé que movimenta a gente para crer, além daquilo que a gente acredita que não vai acontecer. E eu quero convidar você a crer. Não perca a sua fé. Não perca o seu desejo de orar. Não perca o seu desejo de buscar. Sabe? Não perca a sua esperança. Agora, por outro lado, cuidado. Não caia no extremo. Nem no extremo daqueles que querem fabricar a fé. Isso é armadilha. Armadilha. Não caia nisso. Não caia nesse discurso que pode ser muito sedutor, que pode ser que faça os seus olhos brilharem, mas que é um discurso mentiroso. Porque esse discurso não está alicerçado na palavra de Deus. Esse discurso que diz que se a gente fizer A ou B, Deus vai dar para a gente. Porque viver com Deus é mergulhar numa história que a gente deseja muito, dizendo pela fé, independentemente do que a gente pede, se aquilo que a gente pede aconteça ou não, porque se acontece, ok, a gente agradece a Deus e testemunha daquilo que é belo e que Deus fez na nossa vida. Mas se as coisas não acontecem, a gente continua permanecendo com Deus e dizendo, Deus continua sendo bom. Não aconteceu dessa maneira, mas sabe o que aconteceu? Ele continua comigo, Ele está caminhando comigo, a gente vai avançar, porque tem a ver com isso, a caminhada cristã. Tem a ver com não fabricar experiência. Então eu queria lembrar a gente, igreja, que nesse mundo compactuado com mentiras, existe um lado, como a gente ensina para as nossas crianças, existe um lado em que a gente precisa estar. A gente precisa estar de um lado. A gente precisa estar do lado da verdade na vida. Então vá buscar o que é verdade, meu irmão, minha irmã. Não acredite em tudo que você ouve. Não acredite nem em você mesmo. Acredite na verdade. Porque a gente precisa ter esse compromisso continuado, intenso com a verdade. Lembre-se das palavras de vida, que Ele é a verdade liberta. Liberta. Há uma experiência de liberdade, de libertação, nesse fruto, nesse mergulho de busca pela verdade, que começa com a verdade de Cristo nosso Senhor. E lembre-se que a vida por si só já é pesada demais, já tem muitas coisas para serem enfrentadas, né? Quer dizer, diante das escolhas que a gente toma. A gente não precisa viver mais alienação, mais peso provocado pela mentira e pela alienação dessa cegueira, dessa fé mágica. Sabe por que é bom a gente mergulhar nessa fé mística, se distanciar dessa fé mágica? Porque a gente escolhe aquele caminho do Salmo 1, que é o caminho do justo, que não é o caminho do ímpio, do Bar Jesus, que se diz filho de Deus, mas que fabrica fé. Mas é o caminho daquele que lida todos os dias com a misericórdia de Deus. Como o salmista disse, meu cálice transborda, mesmo diante da circunstância mais adversa, numa mesa, diante de todos os meus inimigos, o meu cálice transborda. Porque a sua bondade e a sua misericórdia, elas me perseguem. Elas correm atrás de mim. E não tem nada melhor do que a gente correr com a misericórdia e com a bondade de Deus nesse caminho que se chama vida. Nada melhor. Todos os dias. Todos os dias. Amém? Que a gente consiga viver a nossa espiritualidade como comunidade de fé, em uma fé verdadeira, em uma fé mística que crê no sobrenatural, mas que coloca a gente diante do mistério que é Deus
E diante desse mistério, nós sabemos pelo menos uma coisa, que somos amados, abraçados e acolhidos, e temos a sua presença, independentemente das circunstâncias. Mas que a gente continue orando pelo sobrenatural, porque para Deus não há impossíveis. E que a gente se distancie de uma busca por uma fé mágica, uma fé de engodo, uma fé de engano, que pode estar na nossa busca individual, mas que pode estar na boca de um monte de Bar Jesus, que diz que é filho e seguidor de Jesus, mas que está tentando se promover e lacrar e fazer coisas somente para o seu próprio interesse. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. O grupo de louvor vai cantar uma música. E eu vou convidar você a orar nesse instante, para que a sua fé, de fato, possa encontrar esse justo caminho. Nós cantamos tantas coisas bonitas nesse culto e falamos desse altar de Deus que é o nosso coração. Coloque esse altar de Deus, o seu coração, em comunhão, em comunicação com Deus nesse momento. Faça a sua oração, faça a sua avaliação e diga para Deus se você quiser, né? Diga para Deus se você quiser, né? Que você quer ser esse tipo de gente que consegue transparecer aquilo que você é com a força da sua própria vida, porque está vivendo uma fé verdadeira e transformadora. Amém.